Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Eu sou psicólogo clínico há mais de 10 anos e aqui no canal, nesta playlist específica aqui das segundas-feiras, eu ensino você uma técnica da psicologia para te ajudar no teu melhoramento da saúde mental, da saúde emocional. Então, eu estou aqui numa série todas as segundas-feiras compartilhando uma técnica para ajudar a quem precisa lidar melhor com as questões de saúde mental, de saúde emocional. Então, são todas técnicas validadas que eu uso em consultório, nas psicoterapias, né, e que ajudam as pessoas a administrarem algum tipo de questionamento, né, de sofrimento emocional. Então, se você sofre com as suas emoções, né, aqui a gente ajuda no desenvolvimento de habilidades emocionais que muitas vezes não aprendemos durante a nossa vida e que são extremamente necessárias. Então, todos nós precisamos desenvolver habilidades socioemocionais para conviver em sociedade. E muitas vezes nós não desenvolvemos isso. Na verdade, a maioria das vezes, né, a gente não é ensinado a buscar esse tipo de desenvolvimento socioemocional, habilidade emocional, e nós acabamos sofrendo com padrões emocionais que se repetem e que não sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer, para lidar com esses padrões e ter uma qualidade de vida mais adequada, né? Ter uma qualidade de vida mais saudável. Então, se você sofre com as suas emoções, seja muito bem-vindo, porque nessa playlist a gente vai trabalhar isto. E atualmente, no nosso contexto global, nós temos um tipo de sociedade que é um tipo de sociedade muito preocupada. Então, está todo mundo muito preocupado em relação à vida de maneira geral, no que diz respeito a relações. E essas preocupações, elas tomam de conta pelo estilo de vida acelerado, intenso, de olho no futuro, de olho sempre no F5, de olho sempre na atualização, de olho sempre na novidade. Então, essas preocupações conectam a gente a um futuro o tempo todo imediato e o tempo todo inalcançável, né? Então, nós ficamos, infelizmente, num modo, num estado, numa skin, para utilizar a linguagem na internet, nós ficamos numa skin ansiosa, nós ficamos numa skin futuresca, né? Nós ficamos numa skin de um futurismo patológico. E isso, logicamente, vai te jogar, né, assim como a mim também, em desgaste emocional, porque nós não nos conectamos com o presente. O presente, ele infelizmente não é um presente, ele não é uma dádiva, né, ele não é um gift, né, o presente acaba se tornando uma maldição, porque ele fica preso a um futurismo patológico. Portanto, né, hoje, nessa técnica aqui, mais uma vez, eu vou trabalhar um elemento, uma técnica que possa te ajudar com as preocupações. Então, é uma demanda recorrente no consultório, por isso eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva da preocupação. Então eu já procurei várias técnicas para lidar, né, com preocupações, mas nunca deu certo, não consigo, tenho maior dificuldade em conseguir lidar, administrar essas preocupações. Se você já tentou, já assistiu vários vídeos no YouTube, eu te aconselho fortemente a fazer psicoterapia. Tem coisas efetivamente que somente um profissional pode ajudar. É tipo aquela questão do nutricionista, né? Então, quero emagrecer. Tá, tu vai cortando A, cortando B, cortando C, tu até consegue emagrecer. Mas para um objetivo mais específico, às vezes tu não consegue alcançar sozinho. Você precisa de um suporte qualificado para alcançar determinados objetivos específicos. Assim também é o caso do psicoterapeuta, né? Muitas vezes as pessoas conseguem, até certo ponto, lidar, desenvolver estratégias para lidar com as preocupações. Mas tem muita gente que engata
ali num certo nível de enfrentamento. Então, se você está engatado, está estagnado, num certo nível de enfrentamento das suas emoções e das suas preocupações, eu aconselho fortemente que você trisca aqui no link embaixo, mande uma mensagem para o Instituto de Psicologia e Ansiedade e agende o melhor horário para você, para poder a gente fazer esse acompanhamento em psicoterapia. Então, você já está vendo aí a minha tela, estou compartilhando a minha tela contigo, porque hoje nós iremos trabalhar a técnica da transformação. Então, vamos embora para um bar, beber, cair e levantar. Toda vez eu faço essa piada, né? Não sei se você ri, mas enfim. Então, vamos lá. A técnica que nós iremos trabalhar hoje é a transformação das preocupações em previsões. Então, essa daqui é uma técnica que a gente trabalha muito em psicoterapia. Então, atenção, pega o teu cafezinho e vamos à explicação. Esta técnica é uma ferramenta da TCC, a famosa terapia cognitivo-comportamental. E essa TCC, essa terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem, vamos dizer assim, da psicologia. Então, dentro da psicologia, nós temos várias abordagens que seriam ferramentas, que seriam técnicas. Então, nós temos várias técnicas dentro da psicologia, e uma dessas técnicas, que nós chamamos de maneira mais ampla, é a TCC, era a terapia cognitivo-comportamental. Dentro de cada uma dessas abordagens, portanto, nós temos outras técnicas. Então, a técnica da transformação das preocupações em previsões é uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental, mas não só dela, porque essa técnica aqui é um princípio geral da psicologia. Então, outras abordagens podem utilizar-se dessa técnica. E a terapia cognitivo-comportamental, para a gente resumir aqui o funcionamento dela, diz o seguinte: o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções são muito influenciados, pela a interação que a gente tem entre as situações, entre as nossas interpretações das situações, as nossas reações emocionais e as nossas ações. Então, essa mistura desses 4 fatores influencia bastante em como nós nos sentimos, em como nós nos comportamos, em como nós sofremos. Então, se faz sentido para você, já fica atento aí. Então, essa técnica, ela é projetada, ela é descrita, ela é prescrita, perdão, para ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade e a preocupação de uma maneira mais concreta e proativa. Então, aqui nós temos um passo importante para lidar com preocupações. Você precisa ser o mais concreto e o mais proativo na lida com as suas preocupações. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente e a gente estava conversando sobre isso. Ela tinha ali algumas preocupações específicas e eu a desafiei a tornar essas preocupações mais concretas. Falei, ó, você pode fazer isso daqui, você pode gerar este marco aqui para poder você visualizar de maneira mais concreta o objetivo e a partir deste objetivo concreto você conseguir se movimentar. Então, muitas vezes, nós iremos falar daqui a pouquinho na técnica, na explicação, as preocupações elas estão conectadas com previsões vagas, né? Então, essa técnica da transformação das preocupações em previsões traz essa perspectiva mais concreta e proativa para você conseguir lidar com as emoções, com as preocupações da melhor maneira possível. Então, a gente vai dar o passo a passo para poder facilitar o teu entendimento. Então, a ideia principal aqui da técnica, preste atenção nisso, por favor, é o seguinte: quando a gente se preocupa, geralmente estamos lidando com pensamentos vagos, abstratos e muitas vezes catastróficos sobre o futuro. Então, coloquei aqui alguns exemplos, frases como: e se eu for mal na prova? Ou vou passar vergonha na apresentação. São exemplos
de preocupações. Elas são difíceis de resolver porque não são específicas. Então, nós temos aqui pensamentos vagos. Um exemplo seria: amanhã vai ser um dia difícil. Então, este amanhã será um dia difícil é um pensamento vago. Você consegue perceber? Por que é vago, Otton? Porque o que é um dia difícil? Que dia difícil seria esse? Qual elemento do dia você está dizendo que será difícil? Ah, vai ser um dia difícil porque vai passar o dia nublado e eu não gosto do dia nublado. Ah, vai ser difícil porque eu terei muitas atividades para fazer. Vai ser difícil porque, especificamente, à tarde eu vou receber um resultado de um exame. Vai ser difícil porque eu vou ter uma reunião importante no trabalho. Então, vai ser difícil como? Entende? Então, muitas vezes, as nossas preocupações estão correlacionadas com pensamentos vagos. Você precisa observar muito bem a forma como você pensa, para poder, quanto mais clareza você tiver, menos preocupações você terá. Você tem a possibilidade de administrar de maneira mais saudável as suas preocupações. Assim como nós temos pensamentos vagos, nós temos pensamentos abstratos, né, que não estão conectados com a realidade, com a concretude da vida. Ah, se eu for mal na apresentação do trabalho, eu vou ser demitido, né? Ou um exemplo de um pensamento abstrato seria, eu vou pegar aqui o exemplo do dia difícil, né? Então, o pensamento abstrato, ele está conectado também com esse descolamento da realidade, né? Então, amanhã vai ser um dia difícil porque os ETs vão invadir a Terra. Né? Então, a gente tem um tipo de pensamento abstrato nesse sentido. Otto, eu nunca pensei isso, né? Tá, eu trouxe aqui um exagero, né? Uma hipérbole, tá bom? Mas um outro exemplo que eu posso ter certeza, que eu tenho certeza que você já teve, se você tem muita preocupação, é o seguinte: amanhã, se eu não passar na prova, a minha vida não vai dar certo. Então, esse pensamento abstrato, ele tem essa conotação de generalização. Ou seja, você joga para o futuro uma previsão, uma preocupação de que a tua vida não vai dar certo porque você foi mal em uma prova. Cara, minha vida vai acabar se eu não passar nessa prova. Então, esse pensamento abstrato, ele não tem nada de concreto, ele não está balizado na realidade. Tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com essas generalizações, com esses pensamentos abstratos, que muitas vezes fazem parte da preocupação. Né? Então, quanto mais concreto você for, melhor. E pensamentos catastróficos sobre o futuro, né? Que eu já até dei aqui um spoiler, que é isso. De a minha vida não vai dar certo, né? Então, se eu fizer tal coisa, eu vou morrer, né? Se eu não for bem na prova, eu vou passar mal, né? Então a gente tem ali uma previsão sobre o futuro e uma previsão negativa. Então nós temos pensamentos vagos, o dia vai ser difícil. Pensamentos abstratos, que são generalizações. Se eu for mal na prova, a minha vida não vai dar certo, né? E o pensamento catastrófico, né? Então, se eu não for bem na prova, a minha vida não vai dar certo, e aí meus pais vão morrer, eu não vou ser mais sustentado pelos pais, eu vou perder a minha casa, vou passar fome e vou morar debaixo da ponte. Né? Então a gente tem aí o pensamento catastrófico sobre o futuro, tá bom? E aí a gente tem esses exemplos que são exemplos clássicos de preocupações. E são difíceis de resolver, porque não são
específicas, sabe? Não são preocupações, não são pensamentos específicos. Então, a técnica vai propor transformar essas preocupações generalizadas em previsões específicas e testáveis, como se você fosse um cientista ou um jornalista investigando um fato. Ao fazer isso, você tira a preocupação do campo emocional e traz para o campo da lógica e da resolução dos problemas. Isso aqui é muito importante porque na escuta terapêutica, muita gente acha que terapia é coisa para doido, né? E eu não vou fazer terapia porque terapia é coisa meio para doido e tudo mais. Mas o que acontece é que muitas vezes a terapia, ela trabalha simplesmente, né, simplesmente entre aspas, com um remontamento de um sistema lógico interno. Então, muitas vezes eu trabalho somente com a lógica. Eu estou ouvindo a pessoa e ela tem uma lógica completamente distorcida. Essa lógica é distorcida, lógico. Perdão a redundância. Nessa lógica é distorcida, claro, né, para tentar protegê-la, porque essa pessoa passou por traumas, porque ela ouviu muita coisa, porque ela tem crenças disfuncionais sobre ela, e isso vai criando um sistema lógico defensivo na pessoa e vai bloqueando ela para que ela dê respostas saudáveis na realidade, para que ela dê respostas saudáveis diante da vida. Então, esse sistema lógico defensivo, viciado por traumas, viciado por outras vivências passadas, né, bloqueia, sem dúvida nenhuma, um funcionamento mais natural, né, um funcionamento mais saudável das pessoas. Então, talvez hoje você tenha um funcionamento lógico defensivo, né, que te bloqueia. Poxa, eu queria me expor mais, eu queria falar mais em sala de aula, eu sou um aluno, sou um estudante, eu queria falar mais em sala de aula, e você percebe que não consegue se expor, porque o teu sistema lógico defensivo está atuando ali. Se você falar, todos vão rir de você. Eu acho que eu já compartilhei, devo ter compartilhado aí em outro vídeo na internet, né, mas em aulas, em mentorias, às vezes em psicoterapia eu não gosto muito de dar meu exemplo, né, mas se fizer parte do contexto eu utilizo, em que eu fiquei traumatizado em sala de aula por muito tempo, por muito tempo. E eu fui lembrar desse trauma quando eu estava assistindo, olha só, eu estava assistindo um documentário de um coach americano chamado Tony Robbins, né? Quem é psicólogo aí vai até falar, essa besteira, negócio de coach e tal. Mas eu estava assistindo o documentário, eu gosto de assistir, pesquisar, saber dessas ferramentas todas aí que envolvem a alma humana. Eu estava assistindo o documentário do Tony Robbins e ele falou um negócio lá e eu lembrei de uma situação que eu passei em sala de aula, na antiga alfabetização. Hoje eu nem sei se isso é primeiro ano, acho que era maternal 1, maternal 2, alfabetização, aí era primeira série, segunda, terceira, quarta, acho que era isso. E aí eu passei, né, acho que na alfabetização, e a tia, né, escrevia a palavra no quadro e mandava a gente ler. E a minha palavra foi óleo, né, óleo de cozinha, óleo de motor, óleo. Só que a gente fala óleo, só que a gente escreve, a grafia é óleo, né? E aí eu não sabia, logicamente, a pronúncia, eu nunca tinha visto, ouvido aquela palavra. E eu fui ler como estava na grafia. E eu disse, ó, léo. E assim eu li. E na hora que eu li, a tia simplesmente escrachou, né? Ela disse, que óleo é o quê, rapaz? Isso aqui é óleo. Ela falou como se diz popularmente.
E na hora que ela diz isso, todos os coleguinhas começam a rir, natural. Ah, falou errado e tal. E aquilo ali me gerou uma trava. E eu passei da alfabetização até a faculdade sem expressar opiniões, sem perguntar nada para os professores. No ensino médio, muitas vezes eu tinha dúvida, queria perguntar, ou às vezes o professor perguntava alguma coisa e eu sabia a resposta, queria dar a resposta, mas eu ficava travado, porque eu achava que todo mundo ia rir de mim. Até que, lógico, na faculdade eu fui trabalhando isso, né? E hoje eu já não tenho problema. Se participo de algum grupo, de alguma aula, sei lá, né? Não tenho mais problema em falar, em opinar, em perguntar, em questionar. Não tenho mais problema algum com isso. Mas fui trabalhando. Fui trabalhando, olha só que interessante, sem saber a origem do trauma. Então, isso também é uma coisa que aparece muito em psicoterapia, que são as pessoas querendo saber a origem dos seus traumas, né? Então, eu preciso saber como foi que isso começou para poder eu conseguir lidar com isso, para poder me libertar disso. Isso é uma mentira, porque você consegue trabalhar com os efeitos daquele trauma sem necessariamente saber a origem dele. Porque o que importa, na verdade, são os efeitos, né? A origem é só um registro. Eu tenho medo de falar porque a tia me humilhou quando eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. Beleza, eu dei bola. Né? Mas aqui no presente você pode trabalhar isso sem saber dessa origem. Então eu fui trabalhando sem saber da origem e fui descobrir isso, sei lá, em 2017, quando eu assisti esse documentário do Tony Robbins. Né? E eu já tinha trabalhado isso desde 2010, ali no período da faculdade. Então, né, esse sistema lógico defensivo, ele aparece e ele bloqueia. E muitas vezes em terapia, né, eu abri fiz toda essa digressão aqui na nossa oficina para te sinalizar, para mostrar para você, né, como o nosso sistema lógico defensivo trava a gente. Qual era o meu sistema lógico defensivo no exemplo dado? Se eu falar, todo mundo vai rir de mim. Então eu tinha muita vergonha por conta disso. E eu não falava. Né? Tinha timidez. Estava preocupado, não era vergonha, era timidez. Né? Eu estava preocupado com o julgamento dos outros. Então, eu não falava. Né? Então tinha uma certa ansiedade social ali em relação à exposição. Estava com medo desse julgamento dos outros. Ok? Então, muitas vezes em terapia, o terapeuta trabalha somente esse sistema lógico defensivo. Então, vamos lá. A ideia aqui é a gente transformar preocupações generalizadas em previsões específicas e testáveis. Eu quero que você preste atenção neste negócio. Passo a passo com exemplos claros. Vamos lá. O processo se baseia em duas colunas. Então você vai fazer a coluna da preocupação e a coluna da previsão específica. Bom, então, será que eu consigo inserir uma coluna aqui agora, neste exato momento? Tabelita, tabelita, um, dois, três, quatro. É isso daí. Então vamos lá. Preocupação, previsão. Ok. Então temos aqui. Ui, 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 ui. Você vai fazer simplesmente isso. Não tem mistério algum nesse negócio, tá? Então você vai trabalhar. Você vai trabalhar somente com isso. Se onde eu insiro, devia ter inserido ali o.
Ai, que coisa chata. Hum. Ai, cara, eu não sei, velho. Bom, enfim, você entendeu. Você vai fazer, né, uma coluna aqui da preocupação e você vai fazer uma coluna da previsão. Então, duas coisinhas que você vai fazer. Aí vocês que sabem mexer nesse negócio assim, cara, que burro, né? É só fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu não sei inserir uma linha. Ai, achei. Ah, que loucura. Então pronto. Então estamos aqui. Então você vai fazer a coluna da preocupação e você vai fazer da previsão específica, tá? Somente isso. Então você vai fazer o quê, ó? Você vai fazer perguntas chaves para si mesmo, como o que, quando e onde, para poder você conseguir detalhar a previsão. Então toda preocupação, ela deve ser transformada em previsão. Você vai pegar a preocupação que você tem e transformá-la numa previsão. Faça isso e depois me agradeça aqui nos comentários. Exemplo 1. Preocupação com o desempenho acadêmico. Então, nós temos assim. Otton, eu estou muito preocupado por não estar preparado para a prova de matemática. Certo? Então, a gente tem preocupação. Estou muito preocupado por não estar preparado para a prova de matemática. Então, algo vago, né? Essa frase, vamos fazer uma análise, né? Essa frase expressa um sentimento, a preocupação e uma ideia geral. Não está preparado, mas não diz nada de concreto sobre o que realmente se teme que aconteça. Percebe? Consegue perceber isso? Então, a gente tem um sentimento preocupado e tem ali uma preocupação vaga, né? Mas o que, que vai acontecer? Não sei. E a gente vai transformar em previsão específica, lógica e concreta. E aí eu digo, ok, bora transformar essa preocupação em uma previsão. O que especificamente você prevê que vai acontecer na prova, quando ela será? Pronto, aí a gente transforma em algo concreto, né? Então o paciente vai lá, diz isto. Prova é na sexta-feira, eu prevejo que vou errar todas as questões de geometria e, no total, só vou acertar 70% da prova. Então, agora a gente tem um outro ponto, você percebe? Agora a gente tem algo mais concreto. A previsão é, na prova, o desempenho será de 70%. Por quê? Ele não sabe questões sobre geometria e as questões sobre geometria são 30% da prova. Então ele acha que vai se dar mal. Então, quando a gente transforma em algo concreto, a gente consegue visualizar a resolução, que é o próximo passo. Resolução do problemas, de problemas, né? Então, com essa previsão clara, a mente começa a trabalhar em soluções, substituindo a impotência por ação. Então, antes a gente estava com foco na preocupação, ou seja, não estou preparado. Depois, a gente vai para o foco da solução, vai para o foco na solução. Então, para evitar que a previsão de 70% se concretize, preciso me esforçar mais. Vou revisar os capítulos de geometria hoje à noite e fazer os exercícios extras amanhã. Então, olha só.
nós temos, por um lado, a tabela da preocupação. Estou muito preocupado por não estar preparado para a prova de matemática. Então, as preocupações, elas geralmente vêm focadas no problema. Sempre vai ser assim. Toda preocupação tem um foco no problema. A gente não tem nenhum tipo de pensamento com a forma de preocupação focada na solução. Isso não existe. Se é preocupação, é focada no problema. Isso é importante você saber e perceber. Estou preocupado. Então, quando você está preocupado, você está com foco no problema. Tá bom? Então, ele diz: estou muito preocupado por não estar preparado para a prova de matemática. Lembra? Sentimento, preocupação, algo vago. Sentir-se preparado. Aí ele transforma a previsão em algo concreto. Né? Então, essa prova de matemática. Né? Mas vamos. Otton, mas prova de matemática é algo concreto, você poderia dizer. Mas ainda não é tão específico assim. A previsão, ela torna a preocupação mais específica. É isso que eu quero que você aprenda. Tem muita gente que tem dificuldade de lidar com preocupação porque não consegue acessar essa especificidade da realidade, essa especificidade da situação em concreto. Então, muita gente não consegue alcançar isso via raciocínio. Né? Então, você precisa treinar a tua cognição, né, o teu racional, para alcançar essa especificidade. Né? Senão, você vai ter muita dificuldade em lidar com a preocupação, porque como é que você vai resolver um problema, que é a preocupação? Se você não sabe qual é o problema, se você não tem o diagnóstico desse problema, só consegue resolver aquilo que você tem diagnóstico. Você não chega a um diagnóstico, você não consegue resolver. Como é que eu vou resolver algo que eu não sei? Então, para eu resolver, eu sempre parto do pressuposto de que eu sei o que é. E aquilo que é algo definido, não é algo indefinido. Percebe? Então, prova de matemática, por mais que pareça ser algo específico, ainda não é tão específico assim. Então, dentro da prova de matemática, quais são os conteúdos que estão te gerando preocupação? Os conteúdos são relacionados ao tema da geometria. Então, no assunto de geometria, eu não sei merda nenhuma. E aí, em função disso, eu estou preocupado. Porque o meu professor disse que as questões de geometria são 30% da prova. Então, como eu não sei nada de geometria, a minha prova já não vai valer 10, vai valer só 7, só 70%. E isso me gera preocupação. Então, a preocupação foi transformada numa previsão, em algo concreto. Simplesmente isso. Então, você sai de, estou preocupado por não estar preparado para a prova de matemática, e você, bom, a prova é na sexta-feira, definição, eu vou errar todas as questões de geometria, definição, e na visão mais otimista da coisa, eu vou acertar só 70% da prova. Se eu acertar todas as outras questões. Então a gente sai de um âmbito genérico para um âmbito mais concreto. E é isso. Você transforma a preocupação em previsão. Otton, mas isso não pode me gerar mais angústia, mais medo, mais não sei o quê. Não. Porque você vai estar trabalhando com algo concreto. E aí, a gente transforma aqui, ó, em resolução. Então, se
Eu sei agora que a minha preocupação é função do assunto de geometria, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais exercícios de geometria. Então agora eu tenho a solução do negócio. Vou fazer mais exercícios de geometria. Então, antes, com foco na preocupação, era não estou preparado. Agora, para evitar a preocupação, eu vou revisar os capítulos de geometria e fazer os exercícios extras. Solução: você parte para a ação. Em vez de ficar alimentando o medo, e esse medo te ambientando para o momento da prova. Focou na preocupação, a preocupação vai aumentando o medo, e o medo vai se tornando um ambiente no qual você vai fazer aquilo que você deve fazer. Então, quando você for fazer, você já está com uma aura de medo ali. Já está com medo ambientado. Você vai ter um bom desempenho? Não vai. E aí talvez você até errasse as questões que você já sabe. E muitas vezes acontece isso. Exemplo 2, preocupação com uma apresentação no trabalho. Vou estragar tudo na reunião com o cliente. Vai ser um desastre. Então, olha só, estragar tudo, generalista, vaga, né, uma preocupação generalista e vaga, né, estragar tudo. Desastre são termos catastróficos, generalistas, sem especificidade. Então, o que, que eles significam na prática? Né? Então, pergunto, o que, que exatamente você prevê que vai acontecer, que você caracteriza como um desastre? Quando e onde será essa reunião? Então, toda vez que você tiver um tipo de preocupação assim, tenta ter um diálogo contigo mesmo, né? Se você não faz terapia, e tenta perceber assim, o que diabo é que eu quero dizer com isso? Tá? O que que eu entendo por esse negócio? Ah, vai ser um desastre. Não, mas o que que é desastre? Deixa eu tentar descrever isso. Aí a gente tem a definição aqui, na fala da paciente, do paciente. A reunião é amanhã às 10, na sala de conferências. Eu prevejo que, na hora de apresentar os dados de vendas, vou gaguejar, esquecer os números principais, e o cliente vai fazer uma pergunta que eu não saberei responder. Então, pronto. Agora a gente tem uma previsão mais concreta. Certo? Então a gente tem aqui algo mais concreto. Então, transformo a preocupação em previsão. Agora sim, a gente tem uma previsão clara e pode ser testada. Próximo passo, resolução de problemas. Então, antes o foco era na preocupação, vai ser um desastre. Depois a gente começa a focar na solução. Então preciso me preparar melhor. Para evitar que essa previsão ocorra, eu vou fazer o quê? Revisar e anotar os números principais em um cartão, eu vou praticar a apresentação em frente ao espelho para diminuir o nervosismo e a gagueira, eu vou listar possíveis perguntas do cliente e preparar as respostas. Então, pronto, foca numa resolução. Tá? Então, foca nisso. E aí, aqui, ó, coisas práticas, né? Otton, eu tenho esse exemplo aqui. Amanhã tem uma reunião e eu tô com medo de esquecer algum dado, alguma coisa, tudo mais. Monte uma apresentação. Você não deve ficar preso somente à tua memória. Você monta ali, tem um suporte. Eu vou fazer aqui no Canva, vou fazer um slide aqui.
fazer um PDF, na hora da reunião eu compartilho esse PDF com o cliente, isso ainda vai agregar valor à tua apresentação. Poxa, eu pensava que vinha aqui e tu ia só falar comigo, mas pô, ainda montou uma apresentação aqui, enviou um PDF, lá você tem um suporte dos números, você agrega valor ali à tua apresentação, né? E você vai focando ali nas resoluções do negócio. Ok? Então é isso, você transformar a preocupação em uma previsão, algo concreto. Objetivos e possíveis resultados, diferenciar preocupação de sentimento, né? A técnica ajuda a pessoa a entender que a preocupação é um processo de pensamento, uma previsão sobre o futuro, enquanto a ansiedade é o sentimento que surge desse pensamento. Então, muitas vezes as pessoas confundem, né, a ansiedade com preocupação. Então, você precisa entender que a preocupação é esse processo de pensar, ou seja, sobre o futuro. Então, a gente precisa intervir nesse processo de pensamento, né? Então, como é que a gente transforma isso? Vai compreender todo esse processo, né? A forma desse pensamento, para poder você conseguir transformar essa preocupação numa previsão. Né? Dois, tornar o medo concreto, né? Que foi aquele, a gente especificando o medo, né? Então, quando você especifica o medo, né, ele se torna menos assustador e mais gerenciável. Então, por exemplo, no caso que eu trouxe aqui, uma nota 70% é diferente de um fracasso total, percebe? Então, poxa, eu estava pensando que ia ser um fracasso total e agora eu já transformei isso num bom. As questões de geometria são 3, são 30% da prova, eu vou acertar as outras, estou confiante, mas a de geometria não. Então, posso ter aí 70%. Então, pô, 70% é média, né? Não é um zero, não é um fracasso total. Né? Então, quanto mais a gente torna o medo concreto, ele se torna cada vez menos assustador e mais gerenciável. 3, habilitar a resolução de problemas. Né? Então, é impossível resolver um sentimento de ansiedade diretamente, mas é totalmente possível criar um plano de ação para evitar que uma previsão específica se torne realidade. Né? 4, testar a realidade. Após o evento, a prova ou a reunião, a pessoa pode verificar se sua previsão se concretizou. Então, muitas vezes, ela perceberá que o resultado real foi muito melhor do que o previsto, que ajuda a enfraquecer a crença nos pensamentos catastróficos no futuro. Então, você pode observar isso, né? Muitas previsões que você teve durante a tua vida, né, não se concretizaram. Né? Então, eu achei que o pior fosse acontecer, e aí não se concretizou. O que acontece muitas vezes é que as pessoas entram nesse estado de preocupação e elas acham que a preocupação vai garantir, né, que ela esteja preparada para, caso esse mal aconteça, ela consiga lidar. O que também é uma falsa ideia, né, uma lógica falsa. Então, se eu me preocupar, né, e esse mal acontecer, então eu estarei preparado. Ou eu já terei sofrido, porque já me preocupei antes, porque já sofri antes. Né? Só que essa é uma lógica extremamente falsa e prejudicial. Então, transforme as tuas preocupações em previsões. Então, mude de algo abstrato, vago, catastrófico, para algo concreto, previsível e testável. Quanto mais você fizer isso, melhor você começará a lidar com as tuas preocupações. Anote esse esquema todo, né? Faça essa tabela, né? Não deixe só na tua cabeça, porque
Porque se você está com um problema específico, é bem provável que essas preocupações elas apareçam de maneira repetidas, mas sendo a mesma. Ai, amanhã, será que eu vou me gaguejar na apresentação? Aí daqui mais 2 horas de relógio você pensa, ixi, amanhã eu acho que eu vou gaguejar na apresentação. De noite, antes de dormir, acho que amanhã eu vou gaguejar na apresentação. Então é a mesma preocupação, aparecendo repetidas vezes. Então, se você está com problema, anote, bote essa tabela aí, escreva e já deixe guardado. E se vier, você já respondi essa preocupação. Já transformei essa preocupação em previsão. Está aqui, está escrito. E aí você consegue racionalizar e se agarrar à estratégia de enfrentamento. Mais uma vez, se você tiver dificuldade em fazer isso sozinho, né, se você já tentou fazer, mas tem dificuldade, te incentivo a buscar psicoterapia, mandando mensagem aqui no link que está no vídeo embaixo. Faça isso, mande mensagem para poder a gente trabalhar essa técnica de alívio de preocupação e de administração de preocupação juntinhos. Manda mensagem aí, beijinhos, aguardo o teu contato para que você possa fazer psicoterapia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe às segundas-feiras essa playlist maravilhosa de técnicas de psicologia para ajudar no teu melhoramento de saúde emocional. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.